uma feliz noite para todos nós, carregando conosco aquela paz que buscamos e que temos conquistado devagarinho dentro do nosso coração, mas que ela também se expanda e possa se espargir para todos os lugares para onde devemos enviá-la, onde há mais necessidade. A nossa mensagem de hoje nos fala sobre o caminho do bem. Está na Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz o seguinte, que a vida física é uma escola abençoada e insofismável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. Feita esta mensagem de André Luiz, lembremos-nos que somente adianta a nossa oração, o nosso trabalho, se colocarmos dentro dele os melhores sentimentos que pudermos desenvolver dentro de nós, especialmente os da solidariedade, da caridade, da paciência, da humildade. Possivelmente, junto com a oração e o trabalho, estaremos nos aproximando do coração magnânimo de Deus. Que saibamos, todas as horas da nossa vida, refletirmos sobre isso e, nos dirigindo a Deus, agradecermos pela sua misericórdia e pedir, suplicar que Ele nos ilumine sempre a força, o ânimo, a coragem, a decisão, a determinação, para não vacilarmos um só momento. Porque, lembrando que somente o trabalho, somente a continuidade, a perseverança é que com certeza nos aproximará mais de Deus. Tenhamos uma noite boa, uma noite feliz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas
que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Olá, amigos! O nosso evangelho de hoje foi do capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas, com o subtema de missão dos profetas. A leitura foi uma leitura breve, um parágrafo curto, mas que trazem algumas reflexões importantes para a nossa vida cotidiana e a vivência do evangelho. Um pouco do que o capítulo desse tópico vai trazer é sobre como foi atribuído a ideia de profecia e de profeta na época de Cristo, e ainda muito atrelado à percepção de alguém que fazia predições do futuro, que conseguiria ver coisas ocultas, conseguia descobrir algo oculto na vida, inclusive cotidiana. E o Evangelho, nesse parágrafo, ele vai fazer a alusão a profecia e profeta como uma missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E nessa perspectiva a gente vai lembrar qual a nossa necessidade de estudar, de refletir, de pensar sobre a vida através das leituras do Evangelho, das obras, daquilo que já foi escrito, daquilo que já está posto, uma maneira de que a gente possa sair da materialidade e pensar em todas as instruções e a forma como a gente consegue entender a vida material à luz da vida espiritual. Então, com essa ideia, a gente pode pensar que algumas pessoas que têm mais facilidade ou têm mais habilidade, até por vidas anteriores, já vi-se trabalhando de uma maneira mais espiritual, a entender os mistérios da vida espiritual e revelar aos homens aquilo que está oculto, mas que muitas vezes a gente vai pensar que aquilo que está muito oculto na nossa vida de maneira material é por estarmos muito presos às explicações materiais sobre a vida e menos afeitos ainda às explicações espirituais. Então, um chamado que esse parágrafo pode nos fazer é entender de onde vem esse termo profeta, profecia, mas também não só nos prendermos a imaginar na predição, predizer a vida futura ou atribuir, encontrar explicações muito claras de uma pessoa que vai ler a vida material através da vida espiritual, mas sim para que a gente pense em cada vez mais nos espiritualizarmos e vermos a vida através do olhar espiritual e de todas as leituras e conhecimentos que nós temos, com a necessidade de que façamos cada vez mais, para que sim a gente consiga instruir pessoas e nos instruir numa vida mais espiritual e menos material, e assim entender filosoficamente até as questões mais difíceis que a gente apresenta numa vida cotidiana. Senhor Jesus, finalizando o nosso Evangelho da noite de hoje, que nós tenhamos a força para não fugir às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas que elas se apresentem, a fim de que mais tarde nós possamos abrir o santuário da sabedoria sobre nós, que não nos falte tempo para cultivar tudo aquilo que é belo, que é eterno, que é bom. Que não esqueçamos que a justiça define a ordem universal, mas na verdade é o amor que vai aos poucos dilatando a obra divina. Que não nos prendamos ao mal, que não nos desviemos das obrigações da fraternidade para com todos aqueles que foram atingidos pelo mal. Que não nos esqueçamos de que o ideal superior deve corporificar-se em nossos caminhos. Que não retiremos nossa experiência dos fundamentos espirituais. Segundo Chico Xavier,
quando nós tomamos contato com a doutrina espírita durante 7 dias, já temos condições de nos tornarmos espíritas, aqueles apoiados nos pressupostos da doutrina que se esforça para se modificar. Que o Senhor possa nos banhar com esta luz, a luz da coragem e da alegria de servir. Que o Senhor possa iluminar as nossas águas aqui presentes, para que elas tenham, sob o influxo do teu imenso amor, todos os nutrientes que precisamos ingerir para limpar o nosso organismo perispiritual e físico. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e fica em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.